Graças e paz, queridos. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo legal aí? Tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? Amém. Graças e paz, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui, na nossa live, agora diretamente aí do Instagram da igreja. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se vocês puderem mandar para alguém esse link, para que eles possam, juntamente conosco, participarmos de uma palavra de Deus, será bênção. Se você tem aí sua Bíblia, abre em livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos capítulo 17. Vou me arrumar aqui. Atos capítulo 17, versículo 28. Atos capítulo 17, versículo 28. Que bom, Renato, que é você. Atos capítulo 17, versículo 28. Está escrito assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Vamos ler de novo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, somos descendência dele. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, nós te agradecemos por mais esse dia, que mesmo em meio às dificuldades, às lutas, Senhor, o Senhor nos fez vencedor em todas as coisas. Obrigado a Deus pelos livramentos que os nossos olhos viram e muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que os nossos olhos não viram. Nós sabemos que a todo instante o Senhor está conosco, está nos guardando, nos protegendo. Que essa noite, ó Pai, o Senhor tenha total liberdade para falar conosco, para falar ao nosso coração, para nos trazer entendimento, para nos trazer sabedoria, para nos dar discernimento de todas as coisas. Pai, que o nosso coração seja um coração fértil para a Tua palavra, que será semeada nele. Que em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, dê o crescimento necessário para todas as coisas, para que a Tua palavra crie raízes em nossos corações e nos transforme de dentro para fora. Essa noite, ó Pai, é uma grande oportunidade do Senhor realizar em nós aquilo que o Senhor deseja. Por isso, ó Pai, eu apresento o meu coração diante do Senhor e o coração de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor faça conosco exatamente aquilo que o Senhor deseja. Que nós não venhamos atrapalhar o Senhor. E que a Tua glória e a Tua graça nos acompanhem por onde formos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos dizendo que, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu quero ficar nesse pedaço. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando nós lemos aqui, nós entendemos, é bem simples de se entender que nele nós vivemos. Nele quem? Em Cristo. Nele nos movemos e nele existimos. Nele nós vivemos que todas as coisas estão atreladas a Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, Ele move todas as coisas, só existe vida através de Cristo Jesus. Como que nós nos movemos? Fazemos todas as coisas sabendo que o Senhor é o centro de todas elas, sabendo que o Senhor é o nosso fundamento para fazermos todas as coisas. E nele nós existimos. Então não há
outra maneira de se ter um objetivo, não há outra maneira de se ter um foco se não for em Cristo Jesus. Né? O exemplo disso é quando nós nascemos ali, quando bebês, não temos nenhuma perspectiva de vida, mas nós vamos crescendo e com isso vai gerando-se sonhos, objetivos a serem alcançados dentro do nosso coração. E quando nós vamos atingindo a maturidade, nós vamos entendendo que alguns desses objetivos, aparentemente, desses sonhos, parecem grandes demais para nós. Mas quando nós conhecemos e temos um relacionamento com Deus, com Cristo, nós entendemos que todas as coisas nós podemos nele. Mas se ele não for o centro da nossa vida, não vai ter lógica. Né? Salomão diz que tudo é vaidade. Né? No livro de Eclesiastes ele vem concluindo que tudo é vaidade, tudo se passa de vaidade. Né? Então quando nós temos o Senhor como centro da nossa vida, tudo tem, como eu posso dizer, tudo cria sentido, tudo cria uma lógica, tudo tem um fundamento. Né? A Natiele está aí, ela entrou e ela está grávida, vai ganhar um neném, está gerando um bebê dentro dela. Talvez isso não era uma perspectiva para este momento, mas agora Deus gerou algo dentro dela e está existindo agora um bebê, um sonho. Alguém agora é o alvo do amor dos pais, é o alvo do amor da família. Ele vai existir a partir de Cristo, vai se mover através de Cristo, porque Cristo vai ser o centro da vida dele. Então quando nós compreendemos que todas as coisas só podem existir, só podem acontecer a partir de Cristo, a nossa mentalidade muda. A gente acha que Deus, às vezes, quer muita coisa de nós, mas a realidade é que Deus não quer muita coisa de nós. Ele quer simplesmente tudo. Você precisa compreender isso. Deus não quer muita coisa de você, Deus não espera muita coisa de você, não. Ele quer tudo, simplesmente tudo. Quando somos achados por Cristo, temos a maior oportunidade da nossa vida, pois estávamos mortos em nossos pecados, mas Cristo vem e traz vida para nós. Por esse motivo, Cristo não quer que vivamos uma vida qualquer. Nós estávamos mortos em nossos pecados, sepultados nele. Mas Cristo veio e nos deu vida. Então agora Cristo não quer que você viva de uma maneira qualquer, porque nós já estávamos sem perspectiva de nada. Quando nós conhecemos a Cristo, nós temos agora a esperança. É gerada em nosso coração esperança. Em que área das nossas vidas? Todas. Em todas as áreas da nossa vida cria esperança. Quando nós somos difíceis em algumas áreas da nossa vida, e cada um sabe na qual é mais difícil, nós achamos que às vezes não tem jeito. Mas às vezes achamos que é muito mais fácil achar que não tem jeito na vida do outro, né? Na nossa vida sempre há um motivo para nós agirmos assim, sempre há um motivo para pensarmos assim, sempre há alguma coisa aconteceu para que a gente tomasse essa decisão, né? Mas realmente não é assim que funciona. Então o que acontece? Quando nós temos essa perspectiva de que talvez no outro não tenha jeito, mas quando nós estamos em Cristo, há esperança, há oportunidade para tudo. A palavra do Senhor diz que para a árvore cortada e jogada ao lado, quer dizer, uma árvore sem perspectiva, sem nenhum objetivo, ela é cortada e jogada ao lado. Mas diz que ao cheiro das águas, ela brotará novamente. E o que é esse cheiro das águas? É a esperança do Espírito, é a esperança do Senhor em nossas vidas. Talvez a gente passou muito tempo da nossa vida sem nenhum planejamento, sem nenhuma esperança, não pensando em nada, apenas sobrevivendo na vida. Não, o Senhor tem planos extraordinários para você, planos extraordinários para se cumprir na sua vida. Ele quer apenas que você deseje isso também. E para isso nós temos que existir, viver e se mover em Cristo Jesus. Viver com Cristo não tem a ver com perfeição, amém? Viver com Cristo tem a ver com alguém que está desejoso em buscar o amado, desejoso em ser diferente, desejoso em ter uma vida transformada. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então se ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, ele é o caminho, ele vai apontar. Cristo Jesus não quer que você seja uma pessoa melhor, Cristo Jesus não quer que você seja uma pessoa apenas diferente, não. Cristo Jesus quer que você seja uma pessoa transformada.
Ele quer que você viva nele, exista nele e se mova por ele. Que os seus planos envolvam ao Senhor. Que os seus planos tenham o Senhor como centro deles. Que a sua família ela seja pautada em Cristo. Ah, mas muitos da minha família não conhecem o Senhor Jesus, mas você conhece? Você e Deus já é a maioria. Interceda pela sua família, interceda pela sua casa, pelos seus parentes. Se coloque na brecha, por quê? Porque nele agora você vive, nele você se move e nele você existe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Jesus não quer fazer de você uma pessoa boa, Ele quer fazer de você uma pessoa transformada, para que assim Ele possa ser controlador das tuas vontades. Quando nós ouvimos a palavra controlador, nós entendemos na maioria das vezes pelo lado ruim de ser controlado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Cristo Jesus tem todo o poder e te ama ao ponto de entregar a vida dele por amor a você, você não gostaria que ele fosse o seu controlador? Você não gostaria que ele fosse o seu dono? Você não gostaria que ele dirigisse toda a sua vida? Nós temos que compreender isso. Nós somos amados pelo Senhor, somos chamados de amigos, sim, mas nós somos servos. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Nós estamos debaixo do seu governo, debaixo do seu domínio. Muitas coisas não acontecem conosco porque Ele é o dono de tudo e Ele está nos guardando, nos protegendo, porque Ele zela pelos seus. Então nós precisamos entender que Cristo Jesus quer transformar a nossa vida. Pois sem Cristo não tínhamos nada, mas em Cristo temos a vida de Deus em nós. Quer coisa mais excelente do que você fazer uma oração e ela ser ouvida por Deus? E ela ser respondida, então? É esse nível que o Senhor quer que você viva. Ele quer que você viva nele, exista nele e se mova nele. Mova toda a sua casa, mova toda a sua vida em Cristo. O Senhor precisa ser o primeiro em tudo. Ao abrir os meus olhos, a primeira pessoa que tem que vir à minha mente é Cristo. E não a minha dívida, e não o meu boleto, e não a minha tristeza, e não a minha angústia. Não, em primeiro lugar tem que vir aquele que me deu vida. Por quê? Porque todas as coisas nele eu posso vencer. Nele eu posso romper os obstáculos. Mas ele precisa ser o centro de tudo. O Senhor quer fazer de nós pessoas que gerem esperança em outras pessoas. Talvez você olhe para o seu quadro de vida agora e você não veja nenhuma esperança. Talvez você olhe agora para você e para a sua situação e ache que não tem mais jeito. Mas não é uma realidade. Cristo Jesus ele vem com as boas novas. Da vista aos cegos, trazer a audição aos surdos, fazer o mudo falar, curar o leproso, trazer vida a quem está morto. Ele veio para mudar todas as coisas. Todos os problemas que nós achamos que não tem solução, em Cristo Jesus tem. Porque Ele é a solução da nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos, ou alguns já ouviram, a expressão de que o melhor de Deus está por vir. Quantos aqui já ouviram isso? Põe aí uma mãozinha aí. Sempre ouvimos, ou alguns, né, ouvem que o melhor de Deus está por vir, mas não é uma verdade não, queridos. O melhor de Deus já veio, e o melhor de Deus é Cristo Jesus. Essa expressão não está sendo utilizada de uma forma correta, porque o melhor de Deus veio em carne, morreu por nós e se entregou por nós para que nós possamos ter vida, e vida em abundância. E o melhor de Deus tem nome, Cristo Jesus. Deus é perfeito. Tudo que flui do Senhor é perfeito. Precisamos dar uma resposta para Cristo. E a nossa resposta precisa ser entregar tudo. Deus não quer que você viva pela metade. Deus quer que você seja inteiro. Deus não vai te entregar uma promessa pela metade. Deus não te dá uma garantia pela metade. Deus não te promete algo pela metade. Não.
o que ele faz é completo, então ele quer que a sua entrega para ele seja completa. Ele quer que toda a sua vida seja pautada no Senhor. Existem alguns atributos de Deus que nós confundimos quando trazemos eles para a nossa realidade mundana. Existem alguns atributos de Deus que eles só podem ser compreendidos e entendidos na espiritualidade. Quando você é alguém espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza do inimigo. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, um atributo que às vezes é mal compreendido, o amor. Deus é amor. E às vezes, quando nós trazemos esse atributo para o mundo carnal, nós entendemos que amor é quando a outra pessoa faz tudo o que eu quero. Quando a outra pessoa me valoriza. Quando a outra pessoa faz isso e aquilo. E não é. Porque nós achamos e entendemos que o amor para nós é um sentimento. Eu sinto que fulano me ama. Eu sinto que fulano não me ama. Eu sinto que fulano me ama porque ele me agrada. Eu sinto porque fulano me ama porque ele me respeita. Não. O amor não é um sentimento. O que significa o amor para quem não foi achado por Cristo? Um sentimento. Para quem ainda não teve esse encontro com o Senhor, o amor é um sentimento. Casamos porque sentimos algo por alguém, não. Você não sente nada. Sentir, você sente frio, fome, sede, dor, alegria, ou melhor, felicidade, essas coisas aí que você sente. Porque o sentimento ele vem e passa, vai embora. Agora os atributos de Deus, não. Os atributos de Deus são perpétuos, são verdadeiros, são para sempre. O que significa o amor para quem foi achado por Cristo? O amor é uma pessoa. Nós entendemos que Deus é amor. E entendemos que o amor de Deus gera em nós vida. Faz com que nós sejamos completos. Faz com que nós voltemos para a origem. Ter o vazio dentro de nós completamente preenchido por esse amor. Às vezes nós se relacionamos e achamos que o outro vai suprir nossas necessidades. E não é uma verdade, não conseguimos. Não somos satisfeitos. Por quê? Porque só quem pode suprir o vazio dentro de nós é Cristo. Então quando nós compreendemos que o amor é uma pessoa, que esse sentimento, ele não é um sentimento, mas sim uma pessoa, nós entendemos agora que o amor, ele é o quê? É uma convicção. Eu não preciso sentir que amo a minha esposa todos os dias. Eu preciso decidir amar a minha esposa todos os dias. Eu não preciso sentir vontade de amar os meus filhos. Eu preciso ter uma convicção de amar os meus filhos. Porque agora não parte mais de um sentimento, mas parte de uma certeza. Que Deus é amor. Se Deus é amor e Ele me amou, então agora Ele me dá o direito de amar. A Bíblia diz que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Quer saber o sentido do amor? Olhe para Deus. Quer saber como amar sua esposa, como amar seu esposo? Olhe para Deus. Quer saber como amar os seus filhos? Olhe para Deus. Quer saber amar ao próximo? Ame a Deus primeiro, porque senão você não consegue cumprir o segundo mandamento, que é amar ao próximo. Tudo está envolvido com Cristo sendo o centro de todas as coisas. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Cristo Jesus é o centro de todas as coisas. Por esses motivos devemos ter uma entrega total para Cristo. Cristo não quer que vivamos menos do que Deus tem para nós. O amor de Cristo nos constrange, pois nós não éramos dignos desse amor, mas Ele decidiu nos amar e se entregar por nós. O que está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor. Jesus veio à terra para se entregar por nós, mas Ele não veio por prazer na morte, não, Ele veio por amor ao mundo. O amor se manifestou em carne como nós. O amor, Ele demonstrou o amor na cruz, se entregando por um pecado na qual Ele não tinha parte.
Então por isso que a nossa entrega tem que ser total. A entrega de Cristo foi total. Ele se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória e se entregou como um homem. Por quê? Porque ele nos amou. E como que agora nós queremos nos entregar para Cristo pela metade? Como que nós queremos nos entregar para Cristo até a página B? Não podemos. Entrega total ao Senhor. E o que é entregar tudo ao Senhor? É tudo. É não ter reservas. É em qualquer área da sua vida que for falada, que for tocada, verão a Cristo ali. Verão ali a reverência ao Senhor. Essa é a necessidade da nossa vida, ter uma entrega total a Deus e não por partes. Se nós nos entregamos por partes a Deus, nós não recebemos a promessa completa. Nós não recebemos tudo aquilo que Deus tem para nos entregar. Mas se a sua entrega é no radical, a sua recompensa também será no radical. Deus ele vai reagir àquilo que você faz a Ele. Então ele já fez a primeira etapa, que é se entregar por inteiro. Agora você se entrega pela metade, então ele não tem como concluir a obra por completo. As promessas todas, como serão entregues? Se você não se entrega por inteiro, se você não se entrega por completo. Só sabemos amar as pessoas porque ele nos amou primeiro, e quando ainda éramos pecadores. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, vai dizer isso. Vai dizer que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Olha a diferença do amor de Cristo para o amor do homem. O amor do homem é que se você não for do meu jeito, se você não me agradar, se você não fizer aquilo que eu gosto, não tem como eu te amar. Porque como eu vou te amar você sendo contrário a mim? Como eu vou te amar você não querendo me agradar? Como eu vou poder te amar se você não alegra o meu coração? Esse é o amor mundano, mas o amor de Deus diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O que isso quer dizer? Que Deus nos amou quando nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Quando em vez de estarmos limpos diante do Senhor, estávamos sujos em nossos pecados, mas Ele nos amou. Deus olhou para nós não no estado em que nós estávamos, porque o estado que nós estávamos era deprimente. O estado que nós estávamos era perdido. Mas Deus olhou para nós sabendo daquilo que nós poderíamos nos tornar nele. Sabendo que se nós nos rendêssemos a Ele, os nossos pecados seriam perdoados. O sangue de Jesus Cristo nos purificaria de todos eles e agora nós teríamos um destino, um alvo a alcançar, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Romanos 5,8 vai dizer tudo sobre isso. Que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não estávamos, entre aspas, nem aí para Deus. E nós não estávamos nem aí para Deus e Deus entregando o Filho dele por nós. Esse é o amor de Deus, esse é o amor constrangedor do Senhor. Precisamos responder a esse amor, se entregando completamente por Ele. A resposta que nós podemos dar a Deus pelo amor que Cristo derramou por nós, é nos entregando a Ele. É estarmos completamente presos a Ele por cordas de amor. Por que você faz isso ou aquilo para Cristo? Porque eu o amo. E eu o amo assim como Ele me amou, me entregando para Ele. Se Cristo é o nosso modelo, se Cristo é a nossa referência, nós devemos seguir os seus passos, nós devemos seguir os seus exemplos. A Bíblia diz que Ele amou, e por isso Ele se entregou. Então eu preciso pegar isso como exemplo. Então eu preciso amar a Cristo ao ponto de me entregar para Ele novamente. De saber que Ele tem total acesso no meu coração, na minha vida, na minha família, em tudo que eu fizer. Ele tem total controle sobre isso. A paixão. Paixão é um sentimento avassalador que vai de encontro com o seu alvo, custe o que custar. Precisamos ter essa paixão por Cristo, pois as paixões da carne são destrutivas. Em Gálatas 5, do 19 ao 24, vai falar sobre as paixões da carne, o quanto que elas são terríveis. Temos que saber como usar nossa liberdade. Em Gálatas 5,13 fala como usarmos a nossa liberdade. Olha só, enquanto vai abrindo aí em Gálatas 5,13, vou te dar um exemplo sobre paixão. Quando um jovem se apaixona por alguém e tem esse sentimento avassalador, ninguém consegue pará-lo. As pessoas podem aconselhar, as pessoas podem falar,
As pessoas podem dizer muitas coisas, mas essa paixão vai fazer com que essas pessoas rompam todos os obstáculos para estarem juntas ali. Essa é a paixão que nós devemos ter por Cristo. Como um jovem que se apaixona por uma jovem e está disposto e disponível a fazer tudo por paixão a ela. Depois, né, que casa, depois que vira amor, é que as pessoas começam a afrouxar um pouco. Mas enquanto tem paixão, agrada, trata bem, faz tudo certinho, né? Vigia, viu? Então, essa paixão é que nos impulsiona para estarmos diante de Deus, com bastante firmeza, com bastante certeza, naquilo que o Senhor tem. Gálatas 5,13 diz assim, ó: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas usem a liberdade para dar ocasião, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade. Ao contrário, sirvam uns aos outros diante o amor. Aqui, ó, Renato colocou aqui o versículo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É isso que nós devemos fazer. Até a nossa liberdade, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser mediante ao amor que está em Cristo. A nossa vontade, a nossa liberdade está submetida a Cristo. E por que está submetida a Cristo? Porque Ele nos amou, Ele sabe como cuidar de nós, Ele sabe o que nós precisamos fazer. A nossa liberdade foi comprada por Cristo para servirmos uns aos outros. Temos que ter paixão por Cristo. Precisamos ter sede e fome de Cristo. E essa paixão precisa ser avassaladora. Gente, tem gente que tem sonhos, que tem objetivos, que tem alvos, e eles trabalham ferrenhamente por isso. Eles colocam todo o seu coração, todo o seu empenho, tudo que custar, eles vão fazer para alcançar esse objetivo. Mas quando nós estamos falando sobre Cristo, sobre intimidade com o Senhor, sobre viver uma vida para Cristo, a nossa entrega não é da mesma maneira. Poxa, para servir as pessoas dessa terra, para servir o seu patrão, para servir alguém que você gosta, nós fazemos tudo. O possível e o impossível. Nós damos um jeito para tudo. Mas quando se trata de Cristo, nós achamos que Cristo tem que entender que não dá para mim fazer. Que Cristo tem que entender que não é assim, que não... Não. Estamos invertendo os valores. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um trabalho, a sua entrega pelo seu trabalho vai ser algo tão grande que você vai fazer o que o seu patrão mandar, até além da sua função. Tudo bem, depois você vai querer processá-lo por isso. Mas você ali não recusa na hora, por quê? Porque você tem ali uma obrigação a fazer e você se submete a fazer até mesmo o que não é da sua função, porque você precisa. Você precisa daquele dinheiro, você precisa daquele suprimento para poder sustentar a sua família no final do mês. Então por isso que você trabalha fazendo dessa maneira. Só que esse dinheiro, esse suprimento, ele é terreno. Agora imagine as coisas celestiais. Você sabe que precisa do dinheiro para manter a sua família, então você vai para o seu trabalho, você evita chegar atrasado, você evita faltar, você é comprometido, você é responsável, você engole seco muita coisa, engole sapo, né, como dizemos por aí. Você faz tudo isso porque você entende que precisa daquele emprego, porque você precisa receber o pagamento para você poder suprir a sua família. Para as coisas terrenas você age desse jeito, e para as coisas celestiais? Você acha que não precisa de Deus? Você acha que Deus não tem uma recompensa para você? Você acha que Deus não tem coisas grandes para poder te entregar? Ele tem, mas por que você não age da mesma maneira? O sentido com Cristo é tão avassalador que Cristo não quer que você siga Ele por aquilo que Ele pode te dar. Cristo quer que você sirva a Ele por amor. É o primeiro mandamento. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo, amará o próximo como a ti mesmo. Porque você só vai ter amor próprio, você que procura às vezes amor próprio em tantas pessoas. Procura amor próprio no marido, procura amor próprio nos filhos, em todos os lugares para ser reconhecida. Se você não amar a Deus, você nunca vai entender sobre o amor, então você nunca vai se amar.
E com isso você não vai ter condições de amar ninguém. Por que que muitos relacionamentos e muitos problemas não dão certo? Porque as pessoas não se amam. Dizem por aí que você tem que amar a outra pessoa mais do que você ama você mesmo. Não é verdade. Isso é mentira. Você tem que se amar para você poder conseguir amar ao outro. É um mandamento que o Senhor disse. Amará o próximo como a ti mesmo. Existem pessoas que não se amam e entregam a sua vida pelo outro. E acham que isso é um ato de amor, mas não é. Você não está amando a outra pessoa, não. Você está se destruindo e destruindo a outra pessoa. Porque no dia que você parar de suprir essas necessidades dessa pessoa, você vai se tornar uma pessoa má para ela. Ela não vai mais querer a sua amizade. Ela não vai mais querer o seu relacionamento. Mas se você se ama, você sabe os limites a serem estabelecidos. Existem pessoas e até mesmo mulheres dentro de um relacionamento que elas suportam uma ignorância, suportam um empurrão, um beliscão, um tabefe, uma traição, um isso e aquilo, se justificando que amam. Ama nada. Você não ama. Você não ama nem você e nem ele. Por você estar se submetendo a isso, como que você pode dizer que você tem amor a você? Não, mas ele é o pai dos meus filhos. Não, mas ele é isso e aquilo. Não importa. Não importa o que ele é. O que ele está sendo agora é uma pessoa má e não digna do seu amor. Então, se as mulheres se valorizassem, se os homens se valorizassem para essas coisas, eles entenderiam como tratar o outro. Como que você vai amar alguém se você nem consegue entender quem é o amor em você? E por isso que nós temos dificuldade. Mas Deus, sendo o amor, Ele entendeu. Ele nos faz entender o que é o amor. Deus faz com que nós venhamos compreender o amor. Então Ele diz assim, sabe a única forma de vocês entenderem o amor é me amando. Então amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de tudo. Com isso, nós compreendemos o que é o amor. O que é o amor? Ele não é um sentimento. O amor não é um sentimento que eu estou sentindo. Amor à primeira vista. Não existe. Não existe um amor à primeira vista. Você pode sentir uma atração à primeira vista. Você pode sentir um desejo à primeira vista. Amor não. Amor é uma convicção. Você decide amar, você decide viver aquilo, você decide construir o amor. É assim que vive o amor, é assim que existe o amor. E não dessa forma ilusória que às vezes as pessoas encontram por aí e entregam tudo que tem por isso. E por isso que há muitas frustrações inúmeras. E pessoas às vezes até tão frustradas ao ponto de não quererem mais se relacionar com ninguém. Isso é tão perigoso ao ponto da pessoa não querer se relacionar com ninguém, ou então agora ela se tornar um destruidor de corações. E agora todos os envolvimentos que ela tem é para destruir o outro, porque ele foi destruído. Então já não há mais esperança nele, não há esperança em ninguém. É uma triste situação, é uma triste verdade. Que nós precisamos voltar os nossos olhos a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Então nós compreenderemos as demais coisas ao nosso redor. Amém? Vamos voltar aqui, né? Devoção. O que é a palavra devoção? É um apego sincero e fervoroso a Deus, demonstrado por práticas. Devoção significa uma vida consagrada ou dedicada a Deus. Devoção é o homem que não vive para fazer a sua própria vontade, ou tendo a forma e o espírito do mundo, mas somente para a vontade de Deus, e que considera Deus em tudo, que serve em tudo que faz, com que todas as partes da sua vida sejam partes da piedade. Por fazer tudo em nome de Deus, sobre as regras que são conformadas à sua glória. Devoção é um apego sincero e fervoroso a Deus, mas ele é demonstrado por práticas. Existem pessoas que elas precisam ver a prática daquilo, né? Você dizer só para alguém, eu gosto de você. Para algumas pessoas vai ser o suficiente, para outras elas vão dizer, eu quero que você prove. Com Deus, Ele não quer que você o prove para Ele saber
se é verdade ou não. Deus quer que você demonstre. Por quê? Porque Ele demonstrou o amor dele. Ele quer que você o imite. Paulo diz, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Em Efésios 5 vai dizer, sejam imitadores de Deus. Então Deus quer que você o imite. Então demonstre o seu amor, demonstre o seu fervor por Deus. Às vezes nós ficamos sem jeito quando estamos no meio dos nossos amigos, ou no nosso local de trabalho, ou em qualquer lugar que nós estejamos. Ficamos sem jeito de professar a nossa fé. E aí as pessoas começam a falar sobre alguns assuntos polêmicos, falam sobre dinheiro, sobre isso e aquilo, que a igreja, os pastores roubam, isso e aquilo, e a gente se retrai. E a gente fica sem jeito. Mas é um erro nosso. Porque se você não é ladrão, se você não rouba, então você tem que ter uma visão a partir do que você faz. Por isso que Deus disse, pratique. Demonstre quem você é em Cristo. Se eu sou verdadeiro com Cristo e eu sou honesto com Cristo, no dia que alguém falar assim, tem irmão e tem pastor que é ladrão, eu vou falar, tem em todo lugar. Mas eu não sou. Mas eu não sou ladrão. E a minha vida comprova isso. É assim que nós devemos viver, em santidade, demonstrando. Você não demonstra a vida que você tem com Deus para que as pessoas te julguem superior a elas. Porque a Bíblia diz que o princípio da queda é justamente a soberba. A soberba é o princípio da queda. Quando um homem é soberbo em seu coração, ele já caiu. E o homem abate o soberbo. Então o homem, quando é soberbo, ele não cai por si mesmo, é o próprio Deus que o abate, o derruba. Só que o princípio da sabedoria é o quê? O temor a Deus. Então eu demonstro a minha devoção a Deus porque eu o amo, porque eu temo a Deus, então a minha devoção é demonstrar isso. A minha devoção é me dobrar diante do Senhor. Não me dobrar diante de nenhuma circunstância, de nenhum sistema, de nenhuma situação, não. Eu só me dobro diante do Senhor. Então vai ter lugares que nós vamos ter, vai ser preciso, gente. Nós temos inconvenientes. Vai ser preciso, em alguns lugares, nós sermos o espalha-rodinha. É melhor a gente chegar numa rodinha e todo mundo se calar porque não querem falar bobeira na nossa frente do que eles se sentirem à vontade em fazerem isso na nossa frente. A nossa devoção precisa ser demonstrada. Hoje em dia, se nós falarmos para alguém que nós queremos orar por ela, já é considerado um ato de ousadia gigante. Não, é a minha vida. Deveria ser a sua também, é normal. Ser honesto hoje em dia é quase a pessoa ser um ET, quando não é tirada de trouxa, de várias outras coisas, mas é o normal. Eu preciso ser honesto, porque esse é o caráter do meu Deus, esse é o caráter do Deus que eu sirvo, então eu preciso demonstrar a minha devoção a Ele. Então o que Deus é? Íntegro, reto, justo, fiel, verdadeiro. Eu quero ser assim. Eu olho para Ele e falo, é isso que eu almejo, é isso que eu desejo, é isso que eu estou buscando. E o Espírito Santo vem e faz o que conosco? Eu vou te aperfeiçoar diariamente para que você alcance a estatura do varão valoroso que Deus quer que você tenha. A nossa vida precisa ser pautada em Cristo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Não há outro porquê de vida, não há outro porquê de nada. Cristo é o suficiente. Podemos agregar várias coisas para auxiliar, tudo bem, desde que Cristo continue sendo o dono de tudo, desde que nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nos nossos ajuntamentos, o Senhor seja o centro da nossa conversa, o Senhor seja o centro do nosso projeto, o Senhor seja o centro do nosso coração. Senão, não há motivo para se fazer nada. Apocalipse 3, 21. Eis que estou à porta e bato. Sabe como que a gente utiliza esse texto? Nós utilizamos esse texto para falar para as pessoas reconciliarem com Cristo, para as pessoas aceitarem a Jesus, e amém, glória a Deus por isso. Mas em Apocalipse é muito claro em dizer que o anjo mandou aquelas cartas para 7 igrejas. Poxa, o dono da igreja está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Muitas das vezes, talvez a nossa vida está assim. E por isso que utilizamos esse texto para isso. Para dizer que muitas das vezes falamos sobre Cristo, conhecemos sobre Cristo, tivemos algumas experiências com Cristo, mas Cristo está fora do nosso coração. E aí é Ele batendo, dizendo,
Deixa eu voltar aí para o meu lugar. Deixa eu continuar te transformando. Deixa eu continuar mudando a sua vida. E o que é a devoção é isso. É um apego sincero a Deus. Dizendo, Senhor, eu estou aqui. O meu coração está quebrantado diante do Senhor. Nós podemos e precisamos ser valentes naquilo que nós cremos. Mas nós temos que entender que nós somos cristãos. E nós estamos quebrantados. O nosso coração tem dono. O nosso coração é de Cristo Jesus. No dia que Ele nos tocar e dizer, baixa a sua bola, é na hora. Aqueles que ouviam a voz de Deus, qual que era a sua resposta ao Senhor? O Senhor dizia, fulano, eis-me aqui. Está pronto em responder a Deus. É assim que nós temos que viver. O Senhor falou, opa, eu estou aqui. Deus quer abençoar o lugar onde você está. Deus quer abençoar a família onde você está. Deus quer abençoar a casa que você está. E sabe qual tem que ser a paixão no nosso coração? Senhor, abençoa esse lugar, mas me usa para isso. Que seja através de mim. Para quê? Para que eu venha me engrandecer? Não. Para que eu possa agradar ao Senhor em alguma coisa. Servir a Deus, estar disponível a Deus, no meu entendimento, é um ato de gratidão a tudo aquilo que Ele já fez. A tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Nós lemos o texto aqui, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então calma, eu não tinha nada para oferecer. E Ele mudou a minha história, mudou a minha vida, me deu um direcionamento, me tirou do pecado, me perdoou, me lavou, me deu vida. Eu quero agradar a esse Deus de alguma maneira. Aí o Senhor diz, me imite. Faça o que eu fiz. Com isso você me agrada. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E eu também o amarei. E ele será amado de meu Pai. E eu me manifestarei a ele. É um processo. Amar a Deus não é só de boca. O profeta Isaías faz uma denúncia contra o povo de Deus, dizendo, vocês vêm diante do Senhor e rasgam as suas vestes, mas não rasgam os seus corações. Quer dizer, muitas das vezes nós estamos fazendo discursos para Deus com a nossa voz, com os nossos gestos, com uma atitude ou outra aqui, e o nosso coração completamente endurecido, e o nosso coração completamente empedrado. Ah, mas o meu coração é duro demais, mas o Senhor é a esperança. Ele disse que removeria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E talvez a gente ache ruim a situação da carne, porque a carne é complicada, mas aí em Joel vem completando. E nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda carne. Então é melhor que você tenha um coração de carne do que você ter um coração de pedra, que não é quebrantado, que não se submete, que não há arrependimento, que não há transformação de vida, que é a mesma pessoa desde quando Cristo te encontrou. Deixa eu te falar, se Cristo nos encontrou, nós não podemos ser as mesmas pessoas de antes. Não há possibilidade. Então se o Senhor removeu esse coração de pedra e agora tem um coração de carne, que vira e mexe, é pego no pensamento por uma tentação, por isso e aquilo, não tem problema. Porque o Senhor deu saída para tudo. Ele disse, quando vier a tentação, quando vier a aparência do mal, o que vocês fazem? Fujam. Quando vier o diabo, resista a ele que o diabo fugirá de vós. Mas da aparência do mal, da tentação, fuja. Não tenha qualquer tipo de relacionamento, de romance com ele, não. Porque no final das contas, o que Jesus disse? O espírito está pronto, porém a carne é fraca. Mas a carne é fraca não quer dizer que o pecado é vitamina. A minha carne é fraca, por isso que eu peco aqui para ver se eu fico forte. Não, você vai ficar é pior. Quando diz que o espírito está pronto, o Senhor está falando, eu te dei armas para você vencer aqui, ó. A nossa luta não é contra nem carne nem contra sangue, mas principados e potestades das regiões celestiais. É isso que nós precisamos fazer. É assim que nós precisamos viver. Com devoção a Deus em todas as coisas. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Isso está em 2 Coríntios 11, 3. É um receio que o apóstolo Paulo tinha, dizendo, o meu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. E acontece o quê? Se desvia da sincera e pura devoção a Cristo.
A nossa mente não pode ser corrompida. O nosso coração não pode ser corrompido do que? Da pura devoção a Deus, da sinceridade ao Senhor. A tecnologia é uma bênção de Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus, é bênção. Só que deixa eu te falar, talvez a tecnologia, talvez o seu celular tenha te afastado muito de Deus. O seu celular às vezes tem te impedido da primeira pessoa de você se lembrar pela manhã ser Jesus. Porque primeiro você vai olhar alguma mensagem, alguma coisa, dar uma olhada ali no Instagram, um dedinho para cima, antes de falar com Cristo. E talvez antes de dormir, a última pessoa com quem você falou foi com o seu celular e não foi com Cristo. Nós estamos saindo da nossa pura devoção. Nós achamos, muitas das vezes, que nós temos que estar de prontidão em responder às pessoas. Não, eu tenho que estar em prontidão de responder a Deus. Ah, mas se alguém mandar uma mensagem para mim, não, eu tenho que responder em 5 minutos. Não, eu não tenho que responder em 5 minutos, não. Se eu tiver com lazer com a minha família e agora eu não posso atender, eu não posso atender. Por quê? Porque eu estou com a minha família. Eu devo honra a eles. Eu amar a eles dessa maneira vai ensinar a eles alguma coisa. Ao que amarem aos outros. E com isso vai acontecer o quê? Eles estão vendo Cristo nisso. Porque aí nós estabelecemos as nossas prioridades. A gente está tão acelerado que a gente manda mensagem, 1, 2, a pessoa não responde, a gente já liga. Se não liga, a gente já quer ir atrás. Existe pessoa que é muito afobada. A gente tem que acalmar o nosso coração. Aí nós fazemos isso com as pessoas e rimos, porque sabemos que é verdade. Mas muitas das vezes nós estamos fazendo isso com o Senhor e não estamos percebendo. Oramos a Deus, falamos com Deus, Deus não responde daquela jeito, a gente já procura outra alternativa. A gente já procura fazer de outro jeito. Não deixe. Não deixe ser corrompido. Não deixe ser a sua mente corrompida, nem deixe a sua mente nem o seu coração ser corrompido por causa dessa pura devoção. Não deixe. Mantenha a sua mente renovada. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformar ele pela renovação da vossa mente. E assim você pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E o último ponto. Obediência. Obedecer é uma luta. Obedecer é um sacrifício muito grande. Existem pessoas que para obedecer é uma luta. Existem pessoas que para obedecer você tem que dar uma justificativa tremenda para ele, porque ele deve obedecer. O princípio de obediência é algo que, se temos em nosso coração, isso só agrega para a nossa vida. Você obedecer, isso gera honra, isso gera autoridade. Mas muitas das vezes nós não queremos a honra, nós não queremos a autoridade, a gente simplesmente não quer obedecer e pronto, acabou. A obediência está diretamente relacionada com o amor. Diretamente. Se nós amamos, nós obedecemos a Deus. Se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos a Ele. Se nós amamos a Deus, nós entendemos que tudo que Ele tem é o melhor para nós. Então nós o obedecemos. Se amamos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos. Se vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, devemos obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós. É exatamente isso. Se nós sabemos que Deus é nosso Pai, Ele diz, como pode um pai que é mau, sabe dar boas coisas aos teus filhos, imagine o vosso Pai que está no céu. Se nós entendemos que Deus é o nosso Pai, por que nós não obedecemos? Às vezes queremos obedecer o nosso Pai terreno porque Ele fala que vai dar uma surra por causa disso e daquilo. Às vezes obedecemos o nosso Pai terreno por honra a Ele e não obedecemos o nosso Pai celestial que nos dá o fôlego de vida, que está preparando para nós uma eternidade, e não obedecemos a Ele. É uma loucura. A rebelião, desobediência, é a origem dos problemas da humanidade. Aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, receberá bênçãos e prosperará. Deuteronômio 5:29 diz assim, quem dera
eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Aqui é o Senhor falando. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Obedecer a Deus gera para nós uma garantia, gera para nós um futuro bom, porque nós estamos obedecendo ao Senhor. Obedecer a Deus é uma garantia de que tudo irá bem, mas deixa eu te falar uma coisa, para você não se fantasiar. Tudo ir bem não quer dizer que tudo vai ir conforme você quer, tá? Tudo ir bem é tudo ir segundo a vontade de Deus e não a sua. Porque muitas das vezes você vai se encontrar numa situação que ela pode ser contrária ao que você queria e você falar, mas falou que ia tudo bem. Não, mas é o tudo bem de Deus e não o seu e não o meu. Amém? Deus sabe. Deus sabe muito mais do que nós. Ele sabe cuidar muito mais do que nós. Ele sabe zelar muito mais do que nós. Então tudo ir bem é segundo a vontade de Deus e não a nossa. Porque muitas das vezes, diante de nós, diante da circunstância, parece que está tudo uma bagunça e indo fora do que a gente esperava. Mas talvez essa desorganização é a organização de Deus se estabelecendo na nossa vida. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E aqui a conclusão. Precisamos viver o evangelho verdadeiro, onde um relacionamento com Cristo não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, mas sim da maneira que Cristo estabeleceu. Precisamos viver nos padrões do céu e não nos padrões humanos. Ame a Jesus acima de tudo, se consagre, se prepare, pois estamos em tempos em que o Senhor quer nos usar, e não somente isso, mas também quer ter um relacionamento verdadeiro conosco. Cristo em nós é a esperança da glória. Entenda uma coisa, Cristo em você é a esperança da glória. Não, mas a minha vida é assim, mas a minha vida é assada. Não importa como é a sua vida, se Cristo for o centro dela. Não importa quem você era. Não importa o que você já praticou, importa o que você decidiu fazer. Se você decidiu viver com Cristo, Cristo em você é a esperança da glória. Porque as pessoas vão olhar para você e ver que há uma esperança. Vão ver que há um caminho, há uma solução. Então, não se apegue no passado. Há um louvor que diz, né, que não vou mais olhar atrás. Meu passado não importa mais, eu sou livre. Quando nós estamos em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17 diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Precisamos estar em Cristo Jesus para viver essa novidade de vida. Se nós estamos em Cristo Jesus, há novidade de vida para a gente todos os dias. E com isso é gerada uma esperança para as pessoas que estão nos olhando. Deixa eu te falar, tem pessoas te olhando que você nem imagina quem são. Não viva pautado apenas nessas pessoas. Viva para agradar a Deus. Viva para ser grato ao Senhor. Viva em Cristo e essas pessoas vão se encher de esperança. Existem pessoas que vão te procurar e às vezes você diz assim, ó, eu nem sei porque eles estão me procurando, eu não tenho nada para oferecer para eles. Mas nós recebemos de graça e de graça nós damos. Eu de mim mesmo também não tenho nada para oferecer a vocês, mas o Cristo que me salvou, que me encontrou, que me limpou, Ele tem muito a oferecer. Ele diz que rios de água viva fluirão do nosso interior. O que as pessoas mais têm hoje aí por aí afora é sede. Sede de um, como eu posso dizer, de algo verdadeiro. Eles têm sede dentro deles. E nós temos um rio de água viva fluindo de nós, onde quem beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. Seja provisão na vida de alguém, mas seja uma fonte que jorra só um tipo de água. A palavra do Senhor diz que não é possível de uma fonte de água jorrar 2 tipos de água, água amarga e água doce. Então seja a fonte de água viva que vai jorrar uma água doce para saciar a sede dessas pessoas. E quando eles falarem assim, não, mas eu quero mais, vocês levem eles a Cristo, porque Cristo é uma fonte inesgotável. Em Cristo Jesus jamais seremos saciados, porque nós queremos mais, e Ele sempre tem mais para oferecer. Deus tem algo novo.
Deus tem coisas novas nele, escondidas nele. E Ele quer nos entregar. Apenas tenha um relacionamento com o Senhor verdadeiro. Muitas das vezes, se nós pararmos para pensar humanamente falando, carnalmente falando, seguir a Cristo nos faz abrir mão de muitas coisas. Mas quando nós olhamos para as coisas espirituais, nós entendemos que nós deixamos o nosso nada para ter o tudo de Deus. Porque tudo que eu e você tem, tudo que nós venhamos ter, terrenamente falando, é nada diante de Cristo. Nada. Por isso que Paulo diz, eu subjugo tudo que eu sei. Isso para mim é como esterco. Isso para mim eu considero como nada. O meu maior desejo é conhecer ao Senhor. É isso que nós devemos viver. E que em nome de Jesus, que assim seja a sua vida. De uma vida de entrega, de obediência, de devoção, de amor, de paixão a Jesus. Ele quer e pode mudar a sua vida. Ele quer e pode mudar as situações. Ele quer e pode te curar. Ele quer e pode te libertar. Ele quer e pode te usar. O que está faltando é o seu posicionamento. Decida viver para o Senhor. E Ele fará grandes coisas em você e através de você. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós vamos orar para que a gente possa encerrar. Domingo nós temos culto. Amém? O nosso culto está sendo realizado na Rua Capitão Lopes de Carvalho, número 18, às 9 horas da manhã. Tá bom? Você é bem-vindo, todos vocês são bem-vindos. Venha nos visitar, venha participar conosco, para que juntos possamos adorar a Deus, para que juntos possamos adorar ao Senhor que tem feito grandes coisas. Tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor Jesus guarde o coração de cada um de vocês, que Ele possa ter liberdade em cada coração para realizar aquilo que Ele deseja. Amém? Toda boa dádiva e todo dom bem, toda boa dádiva e todo dom bom vem do alto, do Pai das luzes, descendo sobre nós. Nós não temos nada para oferecer que não venha dele. Então que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês sejam cheios da glória do Senhor, que vocês tenham um final de semana aí, né, uma sexta, um sábado e um domingo abençoado pelo Senhor. Eu espero vocês lá e deixo esse convite aberto aqui. Domingo, às 9 horas.